Eu quero convidar com vocês a irem comigo até Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao 9, que é o trecho que nós temos lido antes das nossas EBDs, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao verso 9. E assim nos diz o texto: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar ao Senhor. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Ti a graça de estarmos diante da Sua palavra. E pedimos ao Senhor para que nos conceda instrução, para que o Seu Espírito Santo venha ao nosso encontro e aplique as Suas palavras hoje no nosso entendimento, no nosso coração, de modo que isso nos transforme. Assim nós oramos a Ti no nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém. E amém. Bom, estou feliz de estar aqui novamente, tendo esse período de instrução. Só um minuto. Estou feliz de estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos estudar os 10 mandamentos, como havíamos combinado na semana passada, com base aqui no texto que está em Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos são muito importantes na nossa leitura bíblica e na nossa percepção da Escritura. Ele é tão importante que quando o Calvino fez a sua primeira edição da Instituta Cristã, ele dividiu da seguinte maneira: credo apostólico, a oração do Senhor, no caso, o Pai Nosso explicado, e os 10 mandamentos. Então, a primeira... Depois eu pego. Então, a primeira edição das Institutas continha essa tripla divisão. Credo, que contém as principais doutrinas cristãs, por assim dizer, como a divindade de Cristo, a trindade, coisas assim. A oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso ali, e os 10 mandamentos. Por que Calvino fez esse tipo de divisão e por que os 10 mandamentos estavam incluídos nela ali? Porque ele entendia a importância e a crucialidade dos 10 mandamentos para a teologia cristã e também para a vida cristã. Obrigado, tá? Ele entendia a crucialidade dessas coisas. E é importante que hoje nós tenhamos a noção de que os 10 mandamentos é importante para o povo do Novo Testamento e é importante para a nossa vida cristã como um todo. E hoje eu gostaria de perseguir o mesmo objetivo que assinalamos na semana passada. E qual seria esse objetivo? Que nós possamos, nesse caso, aplicar a lei de Deus para a nossa vida hoje, para os nossos dias hoje. E é isso que eu gostaria de percorrer com os irmãos. Eu vou fazer aqui um breve resumo das coisas que nós vimos e depois vamos fazer aquele exercício que já temos feito já em todas as nossas aulas, de responder o texto com base em algumas perguntas, fazendo aquele tipo de leitura indutiva que é importante para que nós estejamos atentos ao texto e não apenas recebendo conteúdo nesse sentido, tá bom? Então, um aspecto que é importante nós mencionarmos hoje aqui, com base naquilo que já aprendemos nas semanas anteriores, sobre os aspectos de leis apodíticas e casuísticas. E é claro que eu não vou entregar isso de graça. Eu queria perguntar a vocês se vocês lembram o que são leis apodíticas e o que são leis casuísticas. E depois me digam em que categoria os 10 mandamentos se encontram. Tá bom. Alguém se arrisca?
Continua. Não, vamos lá. Como houve um suspense, eu vou explicar no caso da política e casuística. Quando falamos sobre leis apodíticas, falamos sobre leis que permanecem do Antigo para o Novo Testamento. São leis de caráter eterno e imutável nesse caso. Então, os 10 mandamentos estão nessas circunstâncias de leis. E sobre leis casuísticas, falamos sobre aquelas que estão presentes ali na Torá, no Antigo Testamento, e elas se aplicavam apenas a Israel como nação naquele contexto cultural em especial, como cortar o cabelo arredondado não poder, enfim, não poder fazer tatuagem no corpo, coisas assim. Eram coisas que eram apontamentos para distinguir Israel culturalmente em relação às demais nações que estavam ali ao redor dele, tá bom? Então, isso que significa apodítica e casuística, é importante para a hermenêutica, para a interpretação bíblica. Vamos lá. Os termos do pacto, o que eu quero dizer com isso? Os 10 mandamentos, assim como as demonstrações de leis que se sucedem aqui, dizem respeito ao que tipo de pacto Israel estava obedecendo, ou seja, a substância do pacto. Então, o grosso do pacto. Vimos o prólogo histórico, aqui está o que Israel deveria obedecer, e depois tem as sanções, que são as bênçãos e maldições, dependendo do tipo de comportamento que Israel viesse a ter em relação ao Senhor, tá bom? Então, os termos do pacto abre aqui no Deuteronômio com os 10 mandamentos. Olha só, Israel, é isso que vocês devem viver de acordo com o acordo que o Senhor estabeleceu com vocês. Depois, os 3 usos da lei, e novamente não vou entregar de graça. O que é os 3 usos da lei que os reformadores faziam uso? Tanto Lutero quanto João Calvino, o modo como eles viam a lei, dividiam a lei. Quem poderia aí se habilitar a responder? Sem medo de errar. O uso pedagógico é o mesmo. Mas vamos lá. O uso pedagógico. A nossa irmã Priscila já falou um dos usos. O uso pedagógico da lei. O uso político, o uso civil ali da lei, né? Qual era o outro? Não. Nesse caso não. Moral. Isso que você falou? Moral, né? Isso aí. Então, se bem que o cerimonial está em outra divisão, nesse caso, hermenêutica, mas nessa... Mas então o uso civil, o uso moral e o uso pedagógico. Lembrando que quando falamos sobre o uso pedagógico da lei, nós falamos aqui sobre basicamente a lei apontar para Cristo no futuro. Ou então basicamente da lei acusar os corações de que são pecadores para que se rendam a Cristo em arrependimento e fé. Sintam a necessidade do Senhor Jesus. Mas vamos lá, vamos progredir aqui. As 2 tábuas da lei. O que significa essa dupla divisão acerca dos 10 mandamentos nesse caso? O que uma tábua significa, para o que ela aponta e para que a outra tábua, a segunda tábua da lei, aponta. Lembra que eu toquei isso na semana passada. Uma aponta para os pecados, que é diretamente ao Senhor, e a outra diretamente à imagem e semelhança, à pessoa. Perfeito, muito boa definição, exatamente isso. Então a Priscila colocou aqui que a primeira tábua da lei fala sobre o relacionamento com Deus e a segunda tábua da lei fala sobre as relações entre as pessoas, as relações horizontais. Vamos lá, a Priscila está afiada, tá? Ó. Parabéns. E até decorou o trecho de Deuteronômio. Depois vocês perguntem a ela que ela pode... Brincadeira. Vamos lá. Tocamos também na semana passada sobre como a obediência que representa o sinal de bom relacionamento e intimidade com Deus, e não as experiências nesse caso. Então, o que é determinante para que nós possamos julgar o que é um bom relacionamento com Deus é como essa pessoa está disposta a obedecer a Deus e tem seguido dessa forma. E não o tipo de experiência que ela menciona que ela teve, o arrepio que ela teve, ou os sentimentos que ela tem, nesse caso, em relação a Deus. Então, esse plano de fundo nos serve como um certo tipo de pressuposto, um certo tipo de olhar interpretativo que vai nos conduzir nesse texto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aquela disposição que fizemos da última vez, ou temos feito, porque eu não desejo apenas falar conteúdo para vocês, eu gostaria que vocês soubessem interpretar o texto, isso é importante. E aqui eu coloquei algumas perguntas para os irmãos fazerem, quer dizer, para os irmãos observarem e responder de acordo com o texto de Deuteronômio, capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. Eu vou dar, como da última vez, 7 minutos aos irmãos, então, para que vocês possam fazer esse exercício, tá bom? Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 1 ao verso 21. Vamos lá, irmãos. Eu vou começar a perguntar para vocês aqui. Há alguma palavra repetida no texto? Dentro dessa perícope aqui, que a gente deu uma olhada, há alguma palavra repetida? Se sim, qual? Não.
A palavra repetida é não nesse caso, né? Vamos lá, mais quem? Senhor, aliança? Ordenou. Egito? Tá, mas quem? Servo. Senhor, seu Deus. Sábado? Aliança. Ok, perfeito. Como? Fogo. Show. Ok, os irmãos estão afiados aí. E de fato, não, eu acho que é a palavra que mais se repete aqui. Vamos lá. Onde a passagem começa e onde termina a passagem? Toda ela, né? Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21, né? Que foi a passagem que eu pedi para ler, para vocês lerem nesse caso. Mas alguns podem argumentar que, na verdade, a passagem vai até o versículo 32, não até o versículo 21. Está dentro do mesmo contexto ali, entendeu? Dentro da mesma ideia que se quer passar. Mas vamos lá, próxima pergunta. Qual falta os 10 mandamentos fariam ao livro de Deuteronômio caso não estivessem ali? Sim. Sim, com certeza. Se Deuteronômio é um livro pactual, os 10 mandamentos precisam estar ali. Se não estiver ali, tem algo de muito errado, sendo negligenciado ali por Moisés. Ok. Sim. A lei é mais clarificada em Deuteronômio do que em Êxodo ali, né? Concordo com você, de fato. É uma proclamação e ensino da lei ali. Mais alguém? Perfeito. Vamos lá. Se algum desses mandamentos não estivesse presente, comprometeria a estrutura e o significado de algum modo? Temos 10 mandamentos. Se tivesse só 8, só 9. De que modo os 10 mandamentos como um corpo ali ficaria comprometido em algum nível? Se a gente tivesse só a primeira tábua da lei, não tivesse a segunda tábua da lei, que é a parte que fala sobre os relacionamentos horizontais, teríamos algum problema nesse sentido? Se tivéssemos só a segunda tábua da lei e não a primeira. Agora, por que teríamos problema nesse sentido? Perfeito. Bem observado. Se eu tiro o primeiro mandamento, eu comprometo toda a estrutura do texto ali. Perfeito. Mais alguém? Muito bom. Se eu tiro, por exemplo, honrar pai e mãe dali, eu comprometo de alguma maneira os 10 mandamentos? Vocês vão entender por que esse mandamento, por exemplo, é importante para a estrutura. Compromete. Ronaldo? Sim, sim, sim. Com certeza, cara. Com certeza. Mais alguém, Daniel? Perfeito. E o que é interessante, Daniel, que a retirada desse mandamento compromete basicamente o que vem em seguida, entendeu? Então, de certa forma, tudo isso ali, toda a estrutura dos 10 mandamentos, se tira uma coisa, você compromete ela em algum nível. A gente precisa ter essas coisas unificadas ali para que a gente possa prosseguir. Mais uma pergunta aqui no nosso texto. Qual falta esses mandamentos fariam à Bíblia como um todo? Eu creio que já deve ter dado para entender em algum nível, mas se alguém pudesse... Se alguém refletiu sobre esse aspecto e queira mencionar sobre isso, perfeito. Muito bom, muito bom. Ok, eu vou prosseguir com a aula, mas antes eu estou com uma Bíblia em hebraico aqui. Alguém já teve contato com a Bíblia hebraica em algum nível, alguma vez? Só para vocês perceberem, ela se abre de modo diferente, entendeu? Então, geralmente a gente abre assim a Bíblia, né? Ela abre assim, entendeu? E a leitura é totalmente o contrário do que nós costumamos fazer nesse caso. É interlinear, então tem interlinear, né? Então tem um Antigo Testamento e embaixo tem um texto literal em português da palavra. Eu vou passar aqui para vocês, vão
olhando, tentem fazer isso, tentem se distrair da aula, tá bom? Vamos prosseguir então aqui. Antes de entrar nos 10 mandamentos, eu preciso fazer alguns movimentos com os irmãos. Nosso próximo slide está escrito o seguinte: dentre tantas coisas que precisam ser consideradas quando o assunto é o decálogo, pelo menos duas, houve um erro de digitação aqui, tá bom? Pelo menos duas precisam estar sempre diante de nós. Primeiro, o senhorio de Deus e segundo, a santidade da vida humana. E vou explicar para vocês. Quando falamos de senhorio, a tripla perspectiva usada pelo teólogo John Frame nos serve de axioma para nos aproximarmos dos 10 mandamentos. Eu coloquei a expressão axioma ali de forma proposital. Quem sabe aqui o que é axioma? Axioma. Não é um desodorante. Oi? Axioma? Nesse caso, axioma é o equivalente a pressuposto. O que seria um pressuposto? É aquele tipo de crença básica da qual não se exige comprovação. Você parte dela para entender outras coisas. Por exemplo, um axioma básico da nossa fé é afirmar que Deus existe. Deus existe, Deus é real. Nós não estamos tentando provar a existência de Deus, nós cremos que Deus existe. E daí nós partimos para entender todas as demais coisas. Portanto, para entender os 10 mandamentos, esses dois aspectos que mencionei aqui para vocês, ele é um axioma. Entender que Deus é Senhor, ele deve ser um pressuposto, um ponto de partida, que não deve ser uma dúvida para nós, para que possamos entender as demais coisas. E a mesma coisa sobre a santidade da vida humana, que depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Em resumo, John Frame vai dizer que Deus ser Senhor implica em controle, ou seja, Deus tem poder inesgotável sobre a criação, Ele que fez todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas. Estão sob a sua posse e governo. A autoridade, ou seja, Deus tem direitos sobre a criação, de maneira que Ele estabelece o critério daquilo que se deve pensar, agir e interpretar sobre a realidade. Presença, ou seja, Deus se aproxima do seu povo para estabelecer um relacionamento com base em sua autoridade. Dizer que Deus tem autoridade é o mesmo dizer que Ele tem a possibilidade de reivindicar o que Ele quiser. Já viram pessoas falando algo como meu corpo, minhas regras? Já viram as pessoas dizendo que ela escolhe pensar assim porque a mente dela é livre e elas podem pensar como elas quiserem? Então, isso não está certo. Nós não temos o direito de agir como queremos agir, de usar os nossos corpos como queremos usar, ou de pensar como queremos pensar. Deus, por possuir a criação, por ter feito todas as coisas, Ele tem o direito de estabelecer como essas coisas devem ser, como essas coisas devem caminhar. É o mundo de Deus, a criação de Deus, que é algo pertencente a Ele. Portanto, a autoridade diz respeito a direito, e direito é algo que Deus tem sobre todo o domínio da criação. Não existe um aspecto que Deus não tenha o direito de reivindicar algo. Então, Deus tem o direito moral sobre você. Deus tem o direito, digamos, epistemológico sobre você. Ou seja, se você quiser conhecer alguma coisa, tem que conhecer nos termos dele, e não nos seus próprios termos. Deus tem o direito sobre você em todos os sentidos. E por presença, nesse caso, John Frame vai aplicar ao relacionamento pactual que ele cultiva com o seu povo. Deus, nesse caso, ele chama um povo para si, estabelece uma aliança com o seu povo e diz como esse povo deve viver e como esse povo deve agir. E com a sua presença, ele aplica o controle que ele tem e o direito de reivindicar o que ele quer nesse caso. Ele está aqui hoje comunicando suas verdades, ele está aqui reivindicando algo para si em relação ao seu povo. Amém? Então, precisamos pressupor isso para poder, então, nos atentarmos para os 10 mandamentos. E o segundo aspecto é sobre a santidade da vida humana. Se vocês já estudaram direitos humanos em algum nível, já pode ter ouvido essa expressão em algum aspecto. Porque essa perspectiva de santidade da vida humana, que é uma perspectiva teológica, ela, digamos assim, influenciou a sociedade ocidental, por exemplo. A sociedade ocidental foi influenciada pela ideia de santidade da vida humana para a constituição dos direitos humanos. O que significa isso? Significa que o ser humano ele tem uma dignidade intrínseca e essa dignidade deve ser respeitada e deve ser cultivada em todos os níveis. Não que hoje a gente não tenha vários tipos de distorções sobre os direitos humanos na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, existe uma dignidade inerente ao ser humano, no qual ele tem direitos e deveres que devem ser respeitados nesse caso. Mas eu gostaria de ler o nosso slide
e depois perceber com vocês como os 10 mandamentos são importantes para ecoar esse ensinamento. A criação à imagem de Deus é o que separa os humanos de todas as outras criaturas. O selo da imagem e semelhança de Deus conecta Deus e a humanidade de forma única. Embora não haja garantia bíblica para ver o homem como divino, há uma elevada dignidade associada a esse relacionamento único com o Criador. O homem pode não ser mais puro, mas ainda é humano. E aqui pode não ser mais puro por ocasião da queda, tá bom? Mas ainda é humano. Na medida em que ainda somos humanos, retemos a imagem de Deus no sentido mais amplo. Ainda somos criaturas valiosas. Podemos não ser mais dignos, mas ainda temos valor. Esta é a retumbante mensagem bíblica da redenção. As criaturas que Deus criou são as mesmas criaturas que Ele é movido a redimir. Essa é uma fala de R.C. Sproul. Então, o respeito e o cuidado ao ser humano em termos horizontais, no tratamento horizontal, reflete o fato de que existe uma dignidade inerente ao ser humano. Então vamos lá. Isso tem diversas implicações no modo como nós devemos pensar sobre essas coisas. Por exemplo, você não deve tratar as pessoas ao seu redor com base no modo como você se sente em relação a elas. Já parou para pensar nisso? Você não pode tratar as pessoas ao seu redor com base em como você se sente em relação a elas, ou com base em coisas que foi feito em relação a elas. Pelo contrário, você precisa observar a dignidade inerente do ser humano para tratá-la em relação a isso. Geralmente existem coisas em nós que fogem dessas perspectivas, como a justiça própria, por exemplo. É nós tentarmos reger o relacionamento que temos com as pessoas com base naquilo que nós pensamos que deve ser feito. Mas não, precisamos considerar isso. O ser humano é digno em si mesmo, por uma dignidade que Deus atribuiu a ele, e tem a ver com a imagem e semelhança que o ser humano carrega. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus dá a Noé uma justificativa sobre um dos mandamentos. Ele dá um porquê para um dos mandamentos. Observe comigo o seguinte. Deus vai dizer a Noé, nesse caso, após ter cessado as águas do dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Aí eu pergunto para vocês, por que não se deve matar uma pessoa? Por que não se deve assassinar uma pessoa? Qual a resposta que você me daria? Exatamente. O texto é bem explícito em relação a isso. Isso tem implicações para outras coisas também. Porque eu não furto o que é do meu semelhante, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e tem direitos sobre aquilo que é a sua posse pessoal. Porque eu não cometo adultério, porque vou ferir pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Não que essa seja uma explicação que exclui outras, mas esse é um ponto determinante nesse caso. E os 10 mandamentos vão apontar para o caráter senhorio de Deus e para a dignidade humana, a santidade da vida humana. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ter isso em mente ao nos aproximarmos dos 10 mandamentos. E eu vou prosseguir aqui com os irmãos nessa perspectiva. Olha o que vai dizer o próximo slide. Aquele que libertou Israel dos limites impostos pelo Egito, agora falará a Israel dos limites impostos por Yahvé. Há uma grande diferença entre os limites que escravizam e os limites que estimulam, os limites que destroem a vida e os limites que dirigem a vida. Então, quando Israel estava sob o domínio do Egito, ele estava sob o domínio do Egito. Ele estava escravo ali de Faraó, nesse caso. Ele que mandava em como seria a vida de Israel. Mas quando Israel é resgatado, a liberdade dele não representa basicamente a ausência de um domínio sobre ele. Não significa insubmissão, não ter alguém para quem prestar contas. Pelo contrário, significa agora que está sob o senhorio de Deus. Quando falamos, por exemplo, que somos salvos e libertos em Cristo Jesus, isso não significa que a gente pode fazer o que a gente quer. Isso significa agora que a gente está sob o domínio e governo de Jesus, cuja autoridade não nos dirige para a morte, não nos dirige para a destruição, mas para a vida e paz. Portanto, estar livre
do domínio do mal significa estar submetido ao governo de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que precisamos considerar à medida que nós entramos nos 10 mandamentos. E beleza, o que a gente precisa ter em mente entrando nos 10 mandamentos, concluindo esse raciocínio? De que Deus é Senhor sobre nossas vidas e existências, e isso deve reger o modo como nós vamos viver daqui por diante. Eu gostaria que algum irmão pudesse ler o primeiro mandamento, versículo 6 e verso 7. Então eu vou fazer essa dinâmica. Um irmão lê e eu explico, tá bom? Que alguém possa ler para mim, por favor, versículo 7, versículo 6 e 7 do capítulo 5. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Perfeito. Sobre o que esse mandamento está falando aqui? Primeiro, ele não está falando sobre uma atitude, e é o que o Victor Hamilton, um cara que tem um comentário fantástico sobre os 10 mandamentos, vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: no primeiro mandamento, temos um chamamento a uma vida de lealdade exclusiva a Deus. O teólogo Victor Hamilton vai dizer que esse texto prescreve um relacionamento e não um ato. Agora, como é que a gente... Porque, por exemplo, vou fazer uma pergunta prática para vocês. Como eu posso fazer para não ter outro Deus diante de mim, nesse caso? É claro que existem desdobramentos práticos, mas isso não nos impele imediatamente a um tipo de atitude. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque isso aqui, na verdade, caracteriza o tipo de relacionamento que nós temos em relação a Deus. Ele é exclusivo e temos total lealdade e entrega a esse Deus. Não vemos qualquer outra coisa como Deus, senão esse Deus. Ele é único na nossa existência. Isso significa, portanto, isso caracteriza o tipo de relacionamento que nós temos. E é claro que isso também vai caracterizar o tipo de intenção de coração que nós temos. Ezequiel capítulo 14, eu peço que os irmãos possam ir comigo até Ezequiel capítulo 14. Fica ali depois de Jeremias. Versículo 3 e 4. Quem puder, leia para mim, por favor. Do 3 ao 5, na verdade. Aí eu pergunto para vocês, aonde foram levantados os ídolos aqui nesse texto? No coração. Porque a idolatria, antes de ser basicamente uma atitude como levantar um poste ídolo ou alguma coisa assim, ela é algo que acontece e se desenvolve no coração. Então, o que significa ter um outro Deus que não seja o único Deus verdadeiro no seu próprio coração? Significa que você consagra as suas afeições e devoção e os seus amores que deveriam pertencer somente a Deus a outra coisa. Você projeta isso em outra coisa. O amor que deveria pertencer a Deus pertence a alguma outra coisa. E a gente pode fazer isso com diversas coisas distintas assim que a gente possa imaginar. Por exemplo, o cara que é workaholic, ele idolatra o trabalho. Sabe o que é workaholic, né? A pessoa que não consegue parar de trabalhar. Ela fica inquieta e ansiosa se não trabalhar. Ela vive para trabalhar. Esse é o workaholic. Existem pessoas que vão dizer que a família delas é tudo para elas. Isso é um problema, porque se de alguma maneira acontecer alguma coisa com a família delas, se ela perde um filho, por exemplo, o chão dela fica desestabilizado, ela perde o senso de realidade, porque a família dela é tudo. Isso representa um tipo de amor que ela tinha pela família dela, é o amor que deveria ser consagrado a Deus. E é claro que a gente consegue perceber se os nossos corações têm ídolos, à medida que olhamos para os nossos corações e vemos aquilo que nos desestabiliza. O que tira o seu senso de realidade? O que faz com que você perca significado e sentido para a vida? Isso geralmente é o seu ídolo, é o seu Deus. Porque Deus quem dá essas coisas. É Deus quem dá essas coisas. Se, por exemplo, você perder a sua faculdade, isso vai te afetar como se você já não tivesse mais nada, vai te fazer perder o seu chão. É claro que a gente pode se entristecer com isso, é normal. Mas se isso acontece, se isso tira o senso de propósito e significado para a sua vida, é porque Deus não estava lá, no lugar que Ele deveria ocupar nesse aspecto. E eu vou ser um pouco mais incisivo no seguinte sentido. Irmãos, podemos fazer isso com o ministério. Um diácono pode fazer isso com a diaconia, um pastor pode fazer isso com o pastoreio, discipuladores podem fazer isso com o discipulado. Pessoas podem fazer isso com a sua denominação igreja. Tem um certo senso de idolatria, de dependência existencial dessas coisas. Ou eu tenho isso, ou não sou feliz. Ou eu tenho isso, ou não me sinto pleno. Ou eu tenho isso, ou não tenho sentido para a vida. Isso é
idolatria. Isso é cultivar um certo tipo de amor que deveria ser apenas pertencente a Deus em relação a uma outra coisa. Sobre esse mandamento aqui, há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Voltando aqui para Deuteronômio, capítulo 5. Alguém leia para mim, por favor, o versículo 8 até o versículo 10. Perfeito. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu usei muito esse mandamento para poder discutir sobre presépio na igreja. Acho que a Dani deve lembrar disso, entendeu? Quem? A Dani também deve lembrar disso. E algumas pessoas vieram o resultado disso, assim, meio que externamente. A irmã Rita comenta comigo sobre isso até hoje. E eu impliquei com isso com base nesse mandamento. Eu fui extremamente insistente sobre esse aspecto. Deve ter durado quanto tempo? Umas 2 horas de conselho? Foi o conselho inteiro sobre essas coisas, para vocês verem como era quizumbeiro no conselho. Eu dei uma melhorada, tá bom? Mas era bem quizumbeiro. Então, eu lembro que eu fui bastante insistente sobre isso, só que hoje eu tenho uma opinião diferente sobre esse texto nesse aspecto. O texto não está se concentrando necessariamente na imagem, mas principalmente na ideia da adoração nesse caso. Então, imagens não devem levar pessoas à adoração delas. E é basicamente essa explicação básica sobre esse mandamento. Mas eu gostaria de expandir aqui o significado, observando aqui o texto no slide. Uma vez que Deus fala dos céus sem nenhuma representação visível sua, não há legitimidade para a feitura de qualquer imagem dele. Então, lá em Êxodo capítulo 19 e 20, Deus fala para o povo de Israel, e Israel ouve a voz de Deus, mas não vê nenhuma imagem do Senhor. E assim no decorrer de toda a trajetória de Israel. Então, qual a ideia que se deve ter em relação a isso? Deus é um ser incorpóreo. Deus, ele não tem corpo como nós temos, não é palpável como nós temos. Deus se torna corpo e matéria em Cristo na encarnação. Fora isso, Deus é espírito e invisível. Sabe? Eu sei que geralmente nós temos certas imagens assim de Deus, talvez fruto da cultura popular, ou dos livros que nós tínhamos de escola dominical quando éramos crianças, alguma coisa assim. Mas Deus, na Escritura, é um ser invisível. Paulo define assim o próprio Deus em 1 Timóteo, ao Rei eterno, imortal, invisível. Sabe? Então, esse Deus é um Deus invisível e incorpóreo, mas que contém personalidade, é real e vivo. Então, nesse caso, Israel não poderia adorar a Deus como as nações ao redor adoravam os seus deuses. Os seus deuses eram basicamente extremamente antropomórficos, eram de fato pessoas ou figuras que eram idolatradas mesmo, era o sol idolatrado e coisa assim, mas o Deus da Bíblia não era dessa forma. Portanto, cunhar imagens para adoração é extremamente complicado em relação a Deus. Hamilton novamente vai dizer o seguinte: embora proíba o uso de imagens, a religião do Antigo Testamento aprova o uso de símbolos. Entende? Por isso que essas coisas mudam um pouco a minha mentalidade sobre o uso de determinadas coisas, de determinadas características que podem ser usadas. O tabernáculo e o templo no Antigo Testamento tinham símbolos, como, por exemplo, a própria Arca da Aliança com os querubins ali, representando a presença de Deus, ou o que há na presença de Deus. Então, os símbolos são continuamente, digamos assim, estimulados no Antigo Testamento. Mais uma explicação aqui agora de John Frame, onde ele vai dizer: o que Êxodo 20, do verso 4 ao 5, é a correspondência aqui do trecho de Deuteronômio, tá bom? Ensina, ao contrário, é que não devemos fazer imagens com o propósito de nos curvar a elas e servi-las. Isso é claro a partir do uso da palavra pezel, traduzida como imagem esculpida no verso 4. Um pezel na Escritura nunca é simplesmente uma obra de arte, é sempre usada para fins idólatras. Essa é a expressão em hebraico para imagens aqui no texto, tá bom? Além disso, a conexão entre os versos 4 e 5 mostra implicitamente que o que Deus proíbe não é a arte em si, ou mesmo a arte localizada em um lugar de adoração, mas arte feita como um objeto de adoração. E essa explicação de John Frame é muito preciosa. O segundo mandamento está conectado com o primeiro mandamento. Não tenham outros deuses, não adorem imagens. Essa é a ideia que o texto transmite nesse caso. Diga, Otávio. Exatamente. E o que é interessante, Otávio, é que eles pegaram esse bezerro de ouro e o adoraram como se fosse Yahvé. É basicamente isso. Eles chamaram aquele bezerro de Adonai, de Yahvé. Esse aqui é o Deus que nos livrou do Egito.
sabe? Então, digamos assim, é como se fosse esse Deus que só ouvimos a voz, ele está aqui agora, ó. Perceba a imagem dele aqui no bezerro de ouro. Isso era um equívoco, é um pecado de acordo com esse mandamento. E precisamos ter essa noção aqui. Esses dias eu vi uma caixinha de pergunta, e aí, nesse caso, eu apontaria para um cuidado. Então, vamos lá. Não sou contra, por exemplo, hoje, as representações artísticas de Jesus. Porque não se trata de adoração, mas de representação artística. Se for para adoração, então é pecaminoso. Mas eu lembro de uma pessoa numa caixinha de pergunta, não sei se foi numa caixinha de pergunta, ou eu ouvi isso em algum local, assim, num teólogo, não sei. Mas a pessoa dizendo, basicamente, perguntando se haveria problema dela orar, tendo na imaginação dela o Jesus de The Chosen. Foi o que a pessoa perguntou nesse sentido. Cara, eu até entendo, ele é tão gentil, aquele cara é tão maneiro, sabe? Tu fica assim. Eu lembro que quando eu era criança, sempre que eu pensava em Jesus, o que me vinha à mente era aquele Jesus de Nazaré que não piscava, daquele filme antigão, que geralmente passava na televisão, na Band e tal, na Record, e coisa assim. Sempre que eu... do olho azul, assim, o cara não pisca, sabe? Muito antigo, muito antigo. Só que passava em todo Natal, passava esse filme. Basicamente, eu sempre via esse filme. 4 horas de filme, estava eu lá, vendo aquele filme lá. Meu pai também gostava pra caramba de... Esse e o Quarto Sábio também, né? Mas, em termos gerais, é o que me vinha à cabeça, sabe? A minha mente estava dominada por essa cultura nesse aspecto. Mas se eu oro imaginando este Jesus ou projetando isso dessa forma, eu estou pecando. Isso acaba sendo idolatria nesse sentido. Entende? Não podemos fazer isso nesse caso. Eu acho que é mais fácil... Pode falar. Exato. Não, sim. É porque todos os pronomes... Sim. Não, claro, não, mas isso é normal, entendeu? Isso é normal. Então, você projetar uma figura masculina, sendo que Deus se apresenta assim, é normal. O problema é uma figura masculina existente. Você sabe a cara, sabe o nome, sabe? Você está olhando para aí, entendeu? Aí é outra coisa. Pode falar. Exato. Exatamente. Isso. Isso não é um problema. Porque, assim, é normal que a nossa mente projete alguma coisa em termos de imaginação. Aí nós estamos lidando com um ser que é pessoal. Então, nossa mente já faz a seguinte associação. Se eu lido com alguém que é pessoal, então esse alguém tem uma forma ali, entendeu? Ele tem, sabe, alguma coisa assim. Cristo é a imagem. Exato. Imaginar alguma coisa em relação a Deus ou a Cristo, normal. Ok, acontece. O problema é projetar uma figura existente específica e orar pensando nela. Eu lembro que o André, alguns anos atrás, era idêntico às figuras medievais sobre Jesus. Sei se alguém conheceu o André nessa época. Ele era magro assim e tal, tinha uma barbinha assim, um cabelo relativamente grande e tava pregando para todo lado. Falava, caramba, mano, tem algo de errado aí. Entendeu? Ele apareceu aqui, sabe? Mas não, se fizesse esse tipo de correspondência, seria um pecado bizarro. Diga. Perfeito, cara. Muito bem colocado. Porque, nesse sentido, o que acontece com a teologia progressista? Que é a teologia, por exemplo, pautada em pressuposto, em axiomas, como mencionamos aqui, em ideias de esquerda. Ou então que atende a algum tipo de agenda progressista, entendeu? Ou social nesse aspecto. É que eles acabam fazendo um Deus ou um Jesus à sua imagem nesse caso. Eles acabam quebrando o mandamento por conta desse aspecto. Eles fazem Jesus a imagem digamos assim, da visão de mundo deles, ou da visão social que eles têm. A teologia negra é uma que faz esse tipo de coisa. Então eles colocam no pedestal a ideia de um Jesus negro nesse sentido. Irmãos, eu não sei se Jesus era negro ou não, nesse caso.
A etnia dele, pelo que eu lembro, não é necessariamente nem de negro, nem um cara branco caucasiano, alguma coisa assim. Entendeu? Mas eu acho que esse não é um ponto determinante sobre a humanidade de Jesus nesse caso. Mas quando eles fazem isso, eles quebram esse mandamento por erigirem ou formar uma imagem de Cristo que não é a imagem do Deus da Bíblia. Sempre que nós pregamos ou ensinamos um conceito sobre Deus que não é o Deus da Bíblia, nós, de certa forma, quebramos este mandamento, porque estamos erigindo uma imagem, uma ideia, uma concepção de Deus que não é a descrita aqui no texto bíblico, tá bom? Então, bem colocado, Douglas. Cara, posso ser bem sincero, eu já ouvi um podcast sobre isso, eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho que é usar um outro nome para poder se eximir da culpa de idolatrar. Entendeu? Porque se eu pego Maria, exatamente, se eu pego um intercessor desse, alguma coisa assim, eu faço preces para essa criatura, ou seja lá o que for, eu estou fazendo aquilo que deve ser feito apenas em relação a Deus. Exatamente. Sim. No final das contas, é idolatria, inescapavelmente. Só quem é mediador, por exemplo, é Cristo. Eu não posso tirar o lugar de Cristo nesse sentido por conta de algum tipo de imagem, algum tipo de santo nesse aspecto. Entendeu? O único Deus que deve ouvir as orações também é o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, isso acaba sendo idolatria, o resultado acaba sendo esse, em algum nível. Vamos prosseguir, então. Ainda nesse mandamento, o trecho vai ter uma explicação alongada aqui, falando o seguinte: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. A expressão zeloso aqui, eu não sei se vocês têm, alguém aí tem essa tradução, mas por vezes é traduzido como ciúme. Deus ciumento. Alguém já viu essa tradução alguma vez? E essa tradução não está necessariamente errada. Sabe, mas pode parecer estranho. Poxa, um Deus ciumento, possessivo, como é que ele se relaciona com isso? E é claro que não se trata do ciúme que nós sentimos de forma pecaminosa. É outro tipo de zelo e ciúme. Por isso que muitos traduzem como zelo nesse caso. Há uma explicação aqui que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte, do Victor Hamilton. Ele vai dizer: ele se uniu a Israel em casamento, como um marido à sua esposa. Então, por vezes, a aliança, o pacto que Deus tem com o Israel é caracterizado como se fosse uma espécie de casamento, relacionamento, mas acordo que deve ser inquebrável. Os casamentos são bem-sucedidos ou falham em consideração ao critério de exclusividade e fidelidade. E abandonando todos os outros, serei fiel a ti somente. Se existe um ciúme imaturo carnal, também existe um ciúme santo. Pode parecer estranho isso, mas existe um ciúme santo, e não é aquele ciúme possessivo, pecaminoso e mau e vil, nesse caso. O Antigo Testamento faz referência a isso a Deus de modo diferente. O oposto desse ciúme santo é a indiferença. Então, vocês conseguem entender em qual ponto esse ciúme precisa ser considerado como um ciúme santo e importante? Ou seja, é um ciúme que se importa e zela pela outra pessoa. É um ciúme que protege o outro nesse caso. É um ciúme que busca o outro e sofre em casos de infidelidade e falta de lealdade. Mas sofre de forma santa. Chamar Deus de ciumento, ou Deus se referir a si mesmo como ciumento, é um modo simples de dizer que ele não ignora, ou subestima, ou está indiferente quando a sua noiva se une a outro. A idolatria se torna uma forma de adultério, violando o vínculo sagrado entre amantes, substituindo Deus por ídolos e deuses. Entende? Se nós portamos negar que Deus tem ciúmes no Antigo Testamento, que é uma fala que é sempre expressada dessa forma, nós vamos dizer que esse Deus é impassível, ou seja, ele não sente o que está ocorrendo ali, e ele é indiferente, ou seja, ele não se importa com o seu povo. Mas não, é diferente disso. Deus se importa, e ele está ali. Diga.
No caso, na morte de Lázaro, eu acredito que na morte de Lázaro, particularmente, é um outro tipo de sentimento que Jesus tem ali. Sabe? É a perplexidade mesmo diante da morte. Jesus é homem, né? De fato, ali a tristeza em ver um ente querido partir. Então, acho que é outro sentimento ali. Mas quando Jesus está ali, acabou de entrar em Israel, e no capítulo 23, ele chora, porque por vezes quis ajuntar Israel para si, como, digamos assim, a galinha faz com seus pintinhos, e eles não quiseram, ali eu creio que possa representar esse ciúme presente no Antigo Testamento. Tá claro? Te respondi? Exatamente, exatamente. Israel me pertence. A identidade de Israel foi eu que lhe conferi. Então você vai ver, por vezes, nos profetas, algumas descrições bem sérias das falas de Deus. Por exemplo, pensa, por exemplo, na relação entre Oséias e Gomer, ali no livro de Oséias. Basicamente, esse trecho de Oséias e Gomer demonstra uma teologia do ciúme divino. Posso colocar dessa forma. Entendeu? Mais grosseiro que seja. Depois leiam mais amplamente Ezequiel capítulo 16 ali, que fala basicamente da prostituição de Israel, com linguagens bem claras ali, até um pouco grosseiras, para ser bem sincero. Ali representa o tipo de ciúme que Deus tinha em relação ao seu povo. Esse povo é meu, eu o amo, por isso eu não posso tolerar que ele se desvie e adore outros deuses que são falsos deuses, corrompendo assim a lealdade e quebrando a aliança e o pacto que nós temos aqui. Com certeza. Exatamente. Exato. Com certeza, com certeza. Do zelo de Deus pela sua própria glória, isso também é evocar a própria perspectiva do ciúme. Então, as glórias de Deus e pertencimento estão ali de forma muito, muito presente. Mas é importante fazer uma distinção, irmãos. O ciúme de Deus presente no Antigo Testamento não é o ciúme pecaminoso que por vezes sentimos. Não é aquele tipo de sentimento de posse e direito pecaminoso, não disposto a perdoar e mal. Não é isso que o texto está falando. Ou que procura, por outro lado, provocar a outra pessoa porque se sentiu mal nesse sentido. Ou que, digamos assim, joga na cara quando, digamos, há algum tipo de manifestação de ciúme, algum tipo de coisa. Não é esse tipo de ciúme, não. Não é o ciúme pecaminoso e imaturo. Pelo contrário, é o senso de que aquele povo me pertence, eu vou zelar e proteger esse povo. Eu vou amar esse povo, eu vou advertir esse povo, eu vou buscá-lo para mim e não vou ser indiferente, caso esse povo queira se desviar para a idolatria. É basicamente isso. Olha, eu acho que deixa assim. Por isso que as nossas traduções atualmente não usam mais ciúme, como as traduções RC ou ARC usavam antigamente. Não trocam por zelo. Nesse caso, que eu acho que transmite bem o significado, mas no hebraico a palavra é ciúme. É ciúme. Sim. Exatamente. Exatamente. Pode falar. Perfeito, perfeita colocação. O versículo 6 dá a base para o antigo, para os 10 mandamentos, que é basicamente o seguinte: olha só, eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus que te libertou da escravidão. Agora você é meu povo, pertence a mim e está numa relação de servo aqui. Portanto, nesse sentido, considerando a salvação que eu fiz por você, você deve obedecer a essas coisas. Sem dúvida alguma, é imprescindível para os 10 mandamentos. De verdade, boa colocação. Exatamente. É um trecho ali, assim, escancarado, muito forte, muito forte. Tem outros mais para frente também que vão falar sobre isso. Acho que no capítulo 23 ou 21. Diga. Ah, tá. Então, as pessoas mudaram de ciúme para zelo justamente por conta da dificuldade de entendimento das pessoas. Porque as pessoas liam ciúmes e faziam associação ao ciúme pecaminoso que elas tinham, o que as pessoas ao redor possuem. E podem até mesmo justificar os seus atos pecaminosos nesse sentido. Então, por isso que trocaram a terminologia. Mas no hebraico a ideia é exatamente de ciúme, mas não o ciúme pecaminoso. Irmãos, se vocês não entenderam isso, depois da aula me procure, porque eu não quero ninguém tendo ataque de ciúme depois ficando aprendendo na minha aula, não. Entendeu? Por favor, me procure para eu poder sentar com vocês e catequizar direito, explicar direito. Tá bom? Não, pelo amor de Deus. Enfim, Deus vai dar mais juízo para o mestre, entendeu? Então, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Acho que está claro esse ponto até aqui.
dizer que Deus tem um ciúme santo significa que Deus sabe que o seu povo pertence a Ele, não é indiferente ao seu povo e vai buscá-lo e vai amá-lo até o fim. Vamos lá. Eu vou passar para o próximo mandamento e, por incrível que pareça, a gente não vai conseguir terminar. Vamos lá. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Quem puder, ler para mim o versículo 11 aqui. Vamos lá. O que seria tomar o nome do Senhor em vão? E é importante a gente fazer menções sobre isso. No próximo slide, olha o que vai ser dito pelo próprio Hamilton. Essas traduções mostram que o terceiro mandamento proíbe tanto o perjúrio, usar o nome de Deus falsamente, por exemplo, ao fazer uma promessa, quanto a profanação. Por essa razão, sugiro falsamente ou frivolamente na minha tradução. Isso aqui é o Victor Hamilton falando, tá bom? O fato de um mandamento proibir duas ações ilícitas bastante diferentes não é algo surpreendente. E aqui, o que ele está querendo dizer? O mandamento de não tomar o nome do Senhor seu Deus em vão, ele aponta em duas direções. É tanto você não jurar em nome de Deus e não cumprir, ou jurar em nome de Deus, que é irresponsável nesse caso, como também fazer um uso profano no nome do Senhor. Ou seja, mencionar o nome de Deus e fazer isso com piadinhas, por exemplo, que é algo pecaminoso, ou com coisas sagradas em relação a Deus, fazer piadinhas. Então, o mandamento ele aponta nessas duas direções, nessas duas perspectivas. Continuando aqui a leitura do Hamilton, ele vai dizer: como disse Huffman, uma característica fundamental ou constitucional de qualquer código é a ambiguidade. Ser explícito não é uma virtude. Ambiguidade que precisa de esclarecimento e adequação a cada circunstância, fornecendo um direcionamento básico. É uma qualidade necessária de um código fundamental. Então, ele está justificando aqui o porquê desse mandamento apontar em duas direções, e isso não é um problema. Então, é tanto na direção de não posso jurar no nome do Senhor, porque não tenho garantias de que vou cumprir meu juramento e essa promessa, nesse caso. Eu não posso jurar que estou falando a verdade, como no caso de um tribunal, e mentir, nesse caso, em nome de Deus, que também incorre nesse pecado. E eu também não posso fazer um uso irresponsável e profano no nome de Deus, que não corresponda à grandeza, à santidade e à qualidade da sua glória também. Então, eu não posso tomar o nome de Deus e fazê-lo com piadinhas ou brincadeiras profanas. Eu não posso tomar o nome de Deus, por exemplo, e, de alguma forma, blasfemar contra esse nome. Isso é quebrar este mandamento, é corrompê-lo. Ok? Vamos lá. Eu vou avançar com os irmãos para que a gente possa ver um pouquinho mais. Na verdade, já até esgotou o horário, né, Otávio? 10h42 agora, esgotou, né? 5 minutos? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular essa parte aqui que fala do... Melhor. O próximo slide vai dizer o seguinte, para terminar essa parte. O terceiro mandamento também fala sobre proceder como o povo de Deus que carrega o seu nome. Ezequiel 36 vai falar sobre isso. Honra o meu nome na maneira como vives e no seu modo de falar, ou dissocia-te do meu nome. Hamilton também. Ou seja, esse mandamento também tem essa perspectiva. Se eu digo que sou povo de Deus e vivo de forma contrária aos seus mandamentos, eu profano o nome do Senhor, eu tomo o seu nome em vão. Então, se eu basicamente falo que pertence a esse pacto e a essa aliança, e não ando de acordo com esse pacto e essa aliança, eu estou profanando o nome do Senhor. Porque em todo tempo, por exemplo, lá em Números capítulo 6, devem ter visto aquela bênção que fala o seguinte, que o seu povo, como é que é? Alguém lembra do trecho? Aquela bênção que geralmente nego dá no final de culto também. Isso. Exatamente. Chamar o Daniel para fechar o culto hoje à noite com essa... Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Quando o trecho termina, o que Moisés vai dizer ali, o que o trecho vai dizer, é que o nome de Deus foi proclamado sobre o povo de Israel. Então, basicamente, o nome de Deus está contido em seu povo. Olha que interessante essa perspectiva. O nome de Deus está contido em seu povo. Se esse povo peca, profana e se desvia, o nome de Deus é blasfemado.
Entende? O povo de Deus carrega o seu nome, essa é a sua bandeira. Portanto, se a gente quebra o mandamento, se a gente vive de forma contrária à sua lei, à sua vontade, nós ferimos a lei de Deus nesse particular aqui que estamos mencionando, tá bom? O ímpio descumpre esse mandamento, mas não nesse ponto. Aí só o cristão que acaba descumprindo. Mas o ímpio pode descumprir nos outros lados. Jurar em nome de Deus e mentir depois, entendeu? Ou então, basicamente, fazer piadas profanas com o nome de Deus. Aí ele quebra esse mandamento. Entendeu? Mas não nesse aspecto de carregar o nome de Deus. Esse é um pecado particular que só a gente pode cometer. Entendeu? O ímpio não pode nesse caso. Entendeu? E isso exige cuidado da nossa parte. Diga, Douglas. Olha, eu acho que não são coisas necessariamente excludentes. Mas se eu pudesse sintetizar assim, como se fosse em uma frase, eu acho que eu poderia dizer, ou não em uma frase, mas em um conceito, eu poderia dizer que o nome de Deus estar no povo de Deus significa que Deus está presente com o seu povo e o seu povo carrega a sua bandeira. Entendeu? Como um povo que pertence ao Senhor, nesse caso. Então, acho que eu iria nessa direção, basicamente. Entendeu? Irmãos, nosso tempo está encerrado e a gente não consegue ir adiante dos mandamentos nesse sentido. Olha só, nós vimos 3 mandamentos. Entendeu? Enfim, é sempre bem difícil cumprir com essas etapas todas. Mas eu encorajo vocês a estudar os 10 mandamentos, que é proveitoso. Eu creio que tem sido proveitoso esse momento. Antes de orar para encerrar, eu gostaria de saber se os irmãos têm mais alguma pergunta, alguma colocação, algo que queiram dizer para contribuir. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, cara. Glória a Deus. Fico feliz por isso, de coração mesmo. Mais alguém? Ok, eu vou... Perfeito, mãe. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Irmãos, o tempo já se esgotou. Eu agradeço a vocês a atenção aqui. Se quiserem perguntar depois também, estou à disposição de vocês. Foi um privilégio, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Meu Deus, assim como o Senhor livrou Israel do Egito, o Senhor livrou o seu povo hoje, a sua igreja, do pecado, da influência e domínio do diabo, da condenação futura. O Senhor nos livrou em Cristo, Pai. E pedimos ao Senhor que, em razão disso, o Senhor nos ajude a viver uma vida de obediência ao Senhor, de consagração ao Senhor. Que nós possamos olhar para esses mandamentos e desejá-los. Desejar conformar as nossas vidas ao que está escrito. Pai, para a honra de Jesus, para a reputação de Jesus, que seja aquilo que nós mais venhamos desejar, mais ardentemente. Nos conduza e nos guie, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.